Espinafre é um alimento poderoso, cheio de fibras, vitaminas e minerais. Mas o que muita gente não sabe é que, dependendo da forma como você consome, ele pode causar mais problemas do que benefícios. Erros simples, como comer cru demais, guardar da forma errada ou combiná-lo com certos alimentos, podem bloquear a absorção de ferro, aumentar o risco de pedras nos rins e até atrapalhar sua digestão. E esses erros são mais comuns do que você imagina. Neste vídeo, vamos te mostrar os 7 erros mais frequentes ao comer espinafre e como evitá-los a partir de agora. Se você se preocupa com a sua saúde, com a prevenção de doenças e com a alimentação da sua família, fique até o final. Eu sou Antônio Xavier do Saúde em Progresso e vamos para o vídeo. Erro número 1. Comer espinafre cru em excesso. Muita gente acredita que quanto mais cru, mais saudável é o alimento. Mas com o espinafre, isso pode ser um tiro no pé. Consumir essa folha crua em grandes quantidades pode, na verdade, prejudicar seu organismo. O espinafre contém uma substância chamada oxalato, que em excesso pode se ligar ao cálcio e formar cristais, dificultando a absorção desse mineral tão importante para os ossos e aumentando o risco de pedras nos rins. Sim, o espinafre que você coloca inocentemente na salada pode, se consumido em exagero e sempre cru, se transformar num problema silencioso. Além disso, o oxalato também pode interferir na absorção de ferro e zinco, 2 minerais essenciais para o sistema imunológico, disposição e saúde metabólica. E isso é especialmente preocupante para quem já tem tendência à anemia ou osteopenia. Não precisa excluir o espinafre cru da sua alimentação, mas modere a quantidade e varie com outras folhas, como alface, rúcula ou agrião. E, principalmente, não abra mão de comer o espinafre cozido de vez em quando, porque o calor reduz significativamente a quantidade de oxalatos. Quer um exemplo prático? 2 xícaras de espinafre cru contém quase o dobro de oxalato de uma xícara de espinafre cozido. Ou seja, um simples refogado já faz uma grande diferença para a sua saúde. Erro número 2. Não cozinhar o espinafre da forma correta. Se por um lado comer espinafre cru demais é um problema, por outro, cozinhar da forma errada também é. Muita gente simplesmente joga as folhas na água fervente por tempo demais ou refoga até murchar completamente. E isso pode destruir uma boa parte dos nutrientes. O espinafre é sensível ao calor. Quando cozido em excesso, ele perde vitamina C, ácido fólico e algumas vitaminas do complexo B, que são hidrossolúveis, ou seja, se dissolvem facilmente na água quente. Ou seja, se você cozinha demais, aquela folha que deveria ser uma aliada da sua saúde vira praticamente um volume de fibras sem grande valor nutricional. Outro erro comum é reaproveitar a água do cozimento. Muita gente acredita que está sendo sustentável, mas essa água pode conter boa parte dos oxalatos liberados no processo, justamente aquilo que você queria reduzir. Beber ou usar essa água para outros alimentos pode ser uma cilada, principalmente para quem tem histórico de problemas renais. O ideal é usar o método do vapor por poucos minutos, o suficiente para murchar levemente e preservar os nutrientes. Se for refogar, use pouca gordura e fogo médio por tempo curto. E nada de deixar o espinafre derreter na panela. Outra dica de ouro: depois do cozimento, escorra e jogue um pouco de água fria nas folhas. Isso interrompe o cozimento e ajuda a manter o valor nutricional. Erro número 3. Misturar espinafre com alimentos que inibem a absorção de ferro. Você já deve ter ouvido que o espinafre é uma boa fonte de ferro. Apesar disso não ser tão verdadeiro quanto parece, vamos falar disso mais à frente, ainda assim ele contém ferro vegetal, que é diferente do ferro encontrado em carnes. E aqui está o problema. Esse tipo de ferro, chamado ferro não Reme, é muito mais difícil de ser absorvido pelo corpo.
Agora, imagine tentar absorver esse ferro enquanto mistura o espinafre com alimentos que fazem o efeito contrário, ou seja, que bloqueiam essa absorção. É isso que acontece, por exemplo, quando você consome espinafre junto com leite, iogurte, queijos ou até mesmo café e chá preto. Esses alimentos contêm cálcio, cafeína ou taninos, que reduzem drasticamente a absorção de ferro. Então, aquele suco de espinafre com leite ou aquela salada com queijo pode até parecer saudável, mas está sabotando os benefícios que o espinafre poderia te oferecer. Evite combinar espinafre com laticínios ou bebidas com cafeína, especialmente durante o mesmo horário das refeições. E para turbinar a absorção de ferro vegetal, aposte em fontes de vitamina C, como limão, laranja ou pimentão amarelo. Quer um exemplo poderoso? Regar o espinafre cozido com algumas gotas de limão antes de servir pode aumentar em até 4 vezes a absorção do ferro contido nele. São detalhes assim que transformam um prato comum em uma refeição funcional e inteligente. Erro número 4. Guardar espinafre por muito tempo na geladeira. Você já comprou espinafre fresquinho, deixou na geladeira por alguns dias. E quando foi usar, ele estava meio escuro, murcho ou com aquele cheiro estranho. Pois é. Muita gente acha que folhas duram a semana inteira na geladeira, mas o espinafre é extremamente sensível e guardar por tempo demais pode ser um risco à saúde. À medida que os dias passam, o espinafre começa a perder vitaminas, especialmente a vitamina C, além de acumular umidade, o que favorece a proliferação de bactérias. E o pior, em ambientes úmidos e mal ventilados, ele pode até desenvolver microtoxinas, invisíveis a olho nu, que afetam o fígado, os rins e o sistema imunológico. Outro detalhe, espinafre velho tem maior concentração de nitritos, que surgem da degradação dos nitratos naturais da planta. Em excesso, eles podem ser tóxicos e estão associados a problemas gastrointestinais, principalmente em crianças e idosos. O ideal é comprar o espinafre em pequenas quantidades e consumir em até 3 dias. Guarde em um recipiente fechado com papel toalha dentro para absorver a umidade. E nunca lave as folhas antes de guardar. Isso acelera o apodrecimento. Se comprou demais, uma dica valiosa: cozinhe e congele em porções. Assim, você preserva os nutrientes e tem espinafre pronto para usar em receitas ao longo da semana, sem o risco da deterioração. Erro número 5. Não lavar corretamente o espinafre. O espinafre parece limpo quando a gente compra. As folhas são verdes, bonitas e muitas vezes vêm embaladas, mas essa aparência engana. O espinafre é uma das hortaliças mais suscetíveis à contaminação por agrotóxicos, bactérias e parasitas, especialmente quando consumido cru ou mal higienizado. Segundo a Anvisa, o espinafre frequentemente aparece na lista dos vegetais com maior resíduo de defensivos agrícolas acima do limite permitido. Isso quer dizer que, se você não lavar direito, pode estar levando para o prato uma dose de substâncias tóxicas que, a longo prazo, aumentam o risco de alterações hormonais, problemas neurológicos e até câncer. Além disso, o espinafre cresce próximo ao solo e pode conter ovos de parasitas como ameba ou giardia, principalmente quando cultivado em hortas mal cuidadas. O contato com esses micro-organismos pode causar diarreias, dores abdominais e infecções mais graves em pessoas com imunidade baixa. Como fazer a limpeza ideal? Primeiro, lave folha por folha em água corrente. Em seguida, deixe de molho por 15 minutos em uma solução de água com hipoclorito de sódio, aquele produto próprio para higienizar vegetais. A proporção geralmente indicada é 1 colher de sopa para 1 litro de água, mas sempre leia o rótulo do produto. Depois do molho, enxague bem com água potável. E só aí o espinafre está pronto para ser consumido, especialmente se for cru.
Se for cozinhar, esse cuidado continua sendo importante, porque o calor reduz bactérias, mas não elimina agrotóxicos. Esse é um daqueles cuidados que fazem toda a diferença e que ninguém deveria ignorar. Erro número 6. Acreditar que espinafre é uma fonte rica de ferro, o mito do Popeye. Durante décadas, o espinafre foi promovido como um superalimento, principalmente por causa de um famoso marinheiro de desenho animado, o Popeye. Ele abria uma lata de espinafre e, como num passe de mágica, ganhava força sobre-humana. Isso criou uma ideia quase inquestionável. Espinafre é riquíssimo em ferro. Mas a verdade é bem diferente. O espinafre até contém ferro, mas não na quantidade que muitos acreditam. E o tipo de ferro presente nele, como já falamos, é o ferro não M, que tem baixa absorção pelo organismo. Para piorar, a própria estrutura do espinafre, cheia de oxalatos, dificulta ainda mais a absorção desse mineral. Para você ter uma ideia, 100 gramas de espinafre cozido fornecem cerca de 3,6 migralas de ferro. Parece bom? Agora compare. 100 gramas de fígado bovino tem mais de 5 migralas e com alta absorção. Ou seja, o espinafre está longe de ser o alimento mais eficiente para combater ou prevenir anemia. Esse mito começou por um erro histórico. Um estudo antigo digitou o valor do ferro de forma errada, acrescentando uma casa decimal a mais, e a fama do espinafre explodiu. O erro foi corrigido depois, mas o mito já estava espalhado pelo mundo. Continue comendo espinafre, claro, mas sem depositar nele toda a responsabilidade pelo seu estoque de ferro. Combine com outros alimentos ricos em ferro, e principalmente com vitamina C para ajudar na absorção. Erro número 7. Consumir espinafre todos os dias sem variar a dieta. Espinafre é saudável, sim, mas nenhum alimento isolado faz milagres. E consumir o mesmo vegetal todos os dias, por mais nutritivo que pareça, pode causar desequilíbrios e até efeitos adversos no corpo. Comer espinafre em excesso, especialmente sem variar com outras folhas e legumes, aumenta a ingestão de oxalatos, como já falamos. Isso pode sobrecarregar os rins, prejudicar a absorção de minerais e, com o tempo, provocar deficiências nutricionais silenciosas. Além disso, a monotonia alimentar reduz a diversidade da microbiota intestinal, o que afeta diretamente a imunidade, o humor, a digestão e até o metabolismo. O nosso corpo precisa de uma variedade de nutrientes, fibras, compostos bioativos, e cada alimento oferece um perfil diferente. O erro aqui não é comer espinafre, é comer só espinafre. Inclua outras folhas escuras ricas em nutrientes, como couve, rúcula, bertalha, escarola e agrião. Alterne entre elas ao longo da semana. Isso amplia o leque de vitaminas, minerais e antioxidantes e mantém o intestino e o metabolismo funcionando melhor. A chave está na rotatividade e no equilíbrio, porque a verdadeira saúde vem da variedade. Ao longo deste vídeo, você viu que o espinafre, apesar de ser um alimento nutritivo, pode se transformar em um problema se for consumido de forma errada. Comer cru em excesso, preparar mal, guardar por tempo demais, lavar de forma superficial ou até confiar cegamente no mito do ferro. Tudo isso são armadilhas disfarçadas de saúde. Mas a boa notícia é que todos esses erros são fáceis de corrigir. Com alguns ajustes simples, você transforma o espinafre num verdadeiro aliado da sua saúde. Prefira o espinafre cozido, principalmente no vapor ou rapidamente refogado. Evite misturar com laticínios ou café na mesma refeição. Higienize com cuidado, mesmo que pareça limpo. Varie suas folhas ao longo da semana. Diversidade é saúde. E sempre que possível, combine com vitamina C para aumentar a absorção do ferro. A sua alimentação precisa trabalhar a seu favor, e isso começa com escolhas conscientes.
Se você quer continuar aprendendo a usar os alimentos certos da forma certa, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa cuidar da saúde sem cair em armadilhas comuns. E me conta nos comentários, qual desses erros você já cometeu sem perceber? Vamos trocar experiências por lá. Até o próximo vídeo.